Fala, tudo bem? Eu sou o Thiago Meirelles, este é o meu canal, o Trading Like a Pro, e aqui a gente conversa sobre trading e apostas esportivas, sempre tentando trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico, é o que eu costumo dizer, para dar uma empurrada na galera, sempre para frente, sempre esticando a corda, é o que a gente gosta de falar. Hoje eu vou falar sobre estatísticas no futebol, o uso de estatísticas no futebol. E antes que saiam me xingando por aí, eu preciso esclarecer uma coisa. O que eu vou mostrar aqui hoje não é nenhum método mirabolante, aliás, nem é método, né? É apenas uma análise de números, como eu gosto de utilizar os números a meu favor. Isso aqui não é tip, nem dica de aposta, nem nada. E isto aqui é mais uma demonstração de como que eu, Thiago, acredito que utilizar os números, as estatísticas a seu favor é um dos caminhos possíveis para se ter sucesso. Eu faço isso há mais de 5 anos já. Eu não poderia dizer o contrário. Eu sou um cara que sempre gostei de números, sempre gostei de estatísticas e, obviamente, na medida que eu aprendi a utilizá-las a meu favor neste mundo de trading de apostas, que é uma paixão minha, junto com o esporte, eu acabei tendo uma receita ideal para trabalhar. Eu não quero entrar na discussão de estatística é importante ou não. Se você não gosta de estatística, não acredita em estatística, pode trocar o vídeo e ir para o próximo vídeo, não tem problema nenhum. Eu não estou querendo aqui dizer a verdade absoluta de nada, pelo contrário. Quem me acompanha há bastante tempo e quem tá lá na galera, no grupo do TLP e que acompanha o nosso trabalho há mais de 3 anos com o TLP rodando, sabe que a gente aplica os mesmos métodos, o mesmo tipo de approach com os números, e foi isso que me fez, por exemplo, a gostar de beisebol, a gostar de hóquei, a gostar de futebol americano e os esportes que eu não era acostumado a assistir e que, obviamente, como eu comecei a ter lucros nestes esportes, comecei a gostar mais deles. Obviamente, quando a gente fala em futebol, a coisa é um pouquinho diferente, o buraco é um pouquinho, para não dizer bem mais lá embaixo, mas eu continuo acreditando que os números no futebol também não são à toa. As estatísticas estão aí, todo mundo fala, o time não chutou nenhum chute, não deu nenhum chute a gol, o goleiro não fez nenhuma defesa, como é que o time jogou bem se não teve escanteio? Cara, a gente está o tempo todo falando de números. Então não é possível que os números não digam alguma coisa sobre partidas de futebol. Bom, agora especificamente, eu tô gravando esse vídeo aí dia 6 de maio de 2020, não sei que época da vida você está vendo esse vídeo, mas neste momento a gente está passando por uma pandemia do Covid-19, do tal do coronavírus, e que parou todos os esportes. E que agora, no começo de maio, aparecem algumas ligas de futebol a começar a retornar. Nós estamos nesse momento tendo a Liga da Nicarágua, que está acabando, e a Liga da Bielorrússia, que começou e está em andamento e está sendo difícil para muita gente. Obviamente tem gente se dando bem, claro que tem, e tem muita gente se dando mal. O que eu estou fazendo na Bielorrússia? Utilizando números, eu não conheço jogadores, não conheço times. A única coisa que eu sei é olhar para um banco de dados, transformar isso em informação útil, transformar dados em informação e aplicar. E agora, esse final de semana, que vai começar, próximo dia 8 de maio, 7 ou 8 de maio, vai começar a Liga da Coreia do Sul, que não é uma liga grande, mas é uma liga já com uma expressão bem maior que Bielorrússia e Nicarágua. E como é que eu vou para essa liga? Da mesma maneira que eu vou para a maioria das ligas onde eu atuo no futebol. Números. Eu faço a mesma coisa na Premier League, na La Liga, na Bundesliga, na Liga da Polônia, na Liga da França, na Liga da Itália. Mas, obviamente, nestas ligas que a gente conhece os times, os jogadores, sempre tem uma dificuldade a mais e às vezes acreditar num número que está na nossa cara. Porque a gente conhece o peso da camisa do Real Madrid, da Juventus, do Milan, do Borussia, enfim, a gente sabe como é que é, eu não preciso desenvolver esse assunto aqui. Agora, quando a gente se depara com uma liga da Coreia do Sul, que a única coisa que a gente sabe que é o Jeonbuk, o Jeonbuk é o campeão 200 vezes por século, então a única coisa que eu tenho para fazer aqui é pegar os números. Olhar para os números, olhar para o histórico, que tipo de padrão acontece para que a gente possa, então, atuar numa liga como essa. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o aplicativo do TLP, onde eu tenho uma concentração de dados, e a gente transforma uma base de dados crua em informação.
né? Dado é uma coisa, informação é outra. Perfeito? De novo, eu não vou aqui apresentar método nenhum, isso aqui não é fórmula milagrosa de nada. Eu vou agora, então, abrir a tela do navegador. Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Bom, aqui estamos na tela do navegador, esse é o portal do TLP, o portal do assinante. A gente tem alguns aplicativos de futebol, dois de futebol e o de tênis. E eu vou entrar neste aplicativo aqui, que é o app Pré-Live in Play, que ele me traz as informações, principalmente pré-live, né? Que é e depois leva para o scanner. Mas eu vou numa aba chamada, essas são todas as ligas que a gente cobre, tá? Então, eu vou na aba chamada Stats, né? De estatísticas, obviamente. E aqui ele vai me dar a lista de ligas que a gente cobre, com informações prévias, tá? E eu vou procurar a Liga da Coreia aqui, e vou para a Liga da Coreia, Coreia League One, e a gente abre a tabela da Coreia League One, K-League One, né? Que é a primeira divisão da Coreia que vai começar aqui. Então, o que eu tenho aqui na minha frente? Eu tenho um resumo de informações extraídas de uma base de dados de 1.369 jogos. Então, aqui tem 1.369 jogos. E quais são as informações? Agora eu vou navegar com vocês e vamos ver se a gente consegue identificar algum tipo de padrão que possa nos ajudar, tanto para atuar pré-live, quanto para atuar na live, né, ao vivo, durante os jogos. Então, eu tenho 1.369 jogos, dos quais 39,96, praticamente 40% dos jogos é vencido pelo mandante, 29, praticamente 30% deu empate e 30% também aproximadamente deu vitória do visitante. Então a gente vê aí um pouquinho de tendência para o lado do mandante. Média de gols, aqui informação bastante interessante. Primeiro tempo, média de gols 1,03, um gol cravado, ou seja, dos 1.370 jogos, na média aconteceu um gol por primeiro tempo. Um gol a cada primeiro tempo, tá? Lembre dessa informação. No segundo tempo, 1,56. Ok? 1,56 gols. Então, na média, saiu 1 ponto... Ou seja, é 50% a mais do que o primeiro tempo. Claramente aqui, a gente já vê que a maior tendência de gols na Liga da Coreia é pro segundo tempo. Tá? Vamos juntando essas informações. Num total, dando uma média total de 2,59 gols por partida, tá? Em 1.369 jogos. É uma amostragem bastante razoável. Então a gente tem aqui uma liga que está praticamente no meio, né? Não é under nem a over, ela é um pouquinho pro over, um tapinha pro over. Eu diria que ela é absolutamente no meio, então ela não tem tendência nem para under nem para over, na minha opinião, dado que eu tenho 1.370 jogos na minha base. Agora vamos analisar este quadro aqui, que são os overs no primeiro tempo, first half overs. O que eu tenho aqui? Eu tenho me dizendo que 0,5 HT, tá? Que é o 0,5 first half, que é o over 0,5 HT, ele aconteceu em 63,48% dos jogos, tá? Pô, é um monte. Eu não sei se é um monte, tá? Eu não diria que é um monte. Na verdade, para over HT é um percentual bem pro lado de baixo, né? Pro lado under. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Se eu for na tabela de todas as ligas que a gente tem na base aqui, e são várias, praticamente a maioria, eu posso ordenar isso aqui, por exemplo, na coluna do over 0,5 HT. E se eu procurar a Coreia aqui, a Coreia está lá embaixo. Vejam que a Coreia está lá embaixo, com 63,48. Ela está quase na rabeira de diversas ligas, eu não sei exatamente quantas ligas tem aqui, mas são muitas, né? E são as principais do mundo. E a gente, por exemplo, ela está abaixo, por exemplo, da Romênia, ela está abaixo do Brasil Série A, né? Ela está abaixo do Brasil Série B, que é uma liga relativamente under, né? Ou bastante under, mas falando especificamente do over HT. Então, não é uma liga que a priori me atrairia muito para pôr em prática a estratégia de over 0,5 HT, que é uma das minhas preferidas, tá? Mas é uma primeira observação, ponto de atenção aqui, ponto de exclamação. Seguindo dentro do primeiro tempo, 1,5, né? Over 1,5 HT, 28% apenas às vezes, ou seja, muito pouco jogo, sai 2 gols no HT, e 3 gols, então muito menos, 8,98, não chegando nem a 9% dos jogos. Agora vamos para os overs do full match, né? Do full time, ou seja, o jogo inteiro.
Dos 1.369 jogos, a gente teve 90,28 dos jogos com over 0,5 HT. Normal, acima de 90%, tendo gol, pelo menos um gol na partida. Pelo menos um gol na partida, acima de 90%. Over 1,5, 72,1%. 72,61%. Vamos fazer uma conta rápida já de cara aqui. Tem muita gente que, né, gosta do over 1,5 e tal. Agora, se a gente fizer 1 dividido por 72,61, a gente tem uma odd de 1,37. 1,3777. Então é o seguinte, gente. O que eu estou mostrando aqui? Digamos que a gente tivesse a possibilidade de fazer esses 1.369 jogos. Tá? E a gente fizesse uma aposta no over 1,5 nesses 1.369 jogos. E se a odd média for menor que 1,37, que a gente pegou na prática, significa que eu teria prejuízo. Basicamente é isso. Então, quando a gente pega o percentual de ocorrência de um evento e calcula e transforma isso em probabilidade, transforma isso em odd, que é o que a gente fez aqui, que é a conta simples, a gente tem a possibilidade de precificar aquele tipo de coisa. O que a gente fez aqui? A gente simplesmente precificou o over 1,5 full time da Korea League dos últimos 1.369 jogos. Ok? A gente pode fazer a mesma coisa para o over 2,5, 49,23. Olha que surpresa, 1,49 sobre 1,4923, 2,03. Né? Bate com aquele over 2,5 que a gente viu aqui, ó. Praticamente, né? A gente viu aqui que a média era 2,59, é praticamente a odd que está dando aqui, bem parecido, ou seja, qualquer over 2,5 abaixo de 2,03, tu já não está fazendo uma aposta com valor. Tá? Este é o fundamento da análise que nós estamos fazendo aqui. Tá? A análise dos dados. Aqui, de novo, neste momento não estamos fazendo meta, não estamos dando pique, não estamos dando dica nem, aposta em over 1,5, acima de 1,40 que vai ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou analisando os dados para a gente se preparar para uma temporada de uma liga que a gente não conhece muito bem. Continuando. Over 3,5, 26%, 4,5, 12,56%. A gente tem aqui BTTS. Vejam bem, BTTS, um mercado que muita gente gosta e eu também gosto de atuar. Qual é a odd justa aqui nos 1.379 jogos? Mesma coisa, 1 sobre 54,93. 1,82. Então vejam que ela não é uma liga over, mas ela é uma liga com um BTTS maior que o over 2,5. Significa que o 1 a 1 é um resultado que aconteceu provavelmente muitas vezes. Né? Lembrem disso. Enfim. 1,82 para BTTS. Então, qualquer BTTS na Korea League abaixo de 1,82, a priori não tem valor. A priori. Obviamente, a gente depois precisa fazer um mergulho no jogo, a cada confronto, e aí uma análise detalhada. Estamos aqui fazendo uma análise prévia da Korea League como um todo. Agora, aqui uma informação que eu gosto muito, é uma das que eu mais gosto do nosso aplicativo, é a seguinte. Goal bands, ou seja, é as faixas de tempo do jogo onde acontecem mais gols. E a gente vê claramente aqui que as coisas... É praticamente a mesma informação mostrada de várias maneiras. A gente viu que é uma liga onde tem mais gol no segundo tempo do que no primeiro. A gente viu que é uma liga over 1,5 boa, mas over 2,5 bem na metade, nem muito para um lado nem para o outro. A gente viu que o BTTS ocorre. E aqui a gente vai ver uma coisa também, por exemplo. Do 0 aos 15 minutos, 25% dos jogos teve pelo menos um gol. 16 aos 30 minutos, 27%. Vejam o salto que dá do 31 ao 45 minutos, ou seja, no último terço do primeiro tempo, a probabilidade sobe para 36%. Então a estratégia do over 0,5 HT, ela começa a ficar, na verdade ela começa a ficar um pouco interessante. Por quê? Porque nesta parte do jogo, a partir dos 30 minutos, essa odd do over 0,5 HT ela está bem alta. E se a gente conseguir pegar uma entrada no over 0,5 HT acima dos 30 minutos, com uma odd que vai estar aí 2,50, 2,70, talvez um pouquinho a mais, num jogo de super favorito um pouquinho a menos, mas não vai estar abaixo disso, a gente consiga ter um método lucrativo dentro da Korea League. Então, essa é uma informação legal. Depois vejam que no começo do segundo tempo cai um pouquinho, 35. E depois, a partir dos 60, sobe, 37,11. Então, praticamente,
há quase que um equilíbrio nessas três porções. O último terço do primeiro tempo e os 2 primeiros do segundo tempo. Agora presta atenção nisso aqui, olha que informação legal. Dos 76 aos 90 minutos, ou seja, nos últimos 15 minutos de jogo, 49 pontos, ou seja, 50%, metade dos jogos, vejam isso, metade dos jogos na Coreia League, nos últimos 1.370 jogos, houve pelo menos um gol nos últimos 15 minutos de jogo. Isso aqui vale ouro, pode ter certeza. Agora eu vou fazer uma outra análise aqui embaixo. Aqui a gente tem uma análise de odds, tá? Mandante small favorito, ou seja, favorito pequeno, é uma odd entre 2 e 3, né? O mandante começando com uma odd de 2 e 3. Aqui a gente tem 100 jogos e a gente vê que é a maior amostragem, ou seja, mostra que é uma liga relativamente equilibrada. E aqui é o seguinte, 45% dos jogos vencido pelo mandante. Agora presta atenção nisso aqui. Se a gente tem 45% dos jogos vencido pelo mandante, essa é uma odd de 2,18. Se a gente, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte, se a gente pegasse na temporada passada, tivesse feito uma aposta pré-live em todos os favoritos mandantes que começaram com odd entre 2 e 3, isso significa, vai ter odd 2,10, 2,15, vai, mas aqui a maioria puxa para 2,30, 2,40, aquele handicap zero, né, o draw no bet, ou seja, o empate anula. Se a gente tivesse ido seco na vitória destes caras aqui, do mandante que começa numa odd entre 2 e 3, a gente teria saído com valor. Pô, isso vai acontecer para frente, Thiago? Não sei, mas aconteceu ano passado, e a amostragem não é tão pequena assim. Então, talvez, né, aqui possa se começar a desenhar algum tipo de estratégia a favor de um mandante com odd acima de 2, entre 2 e 3, na verdade. E aí, outra coisa para completar essa análise, que não foi completa, mas para mostrar o tipo de coisa que eu faço e da onde que vem as nossas entradas, para quem gosta de fazer trade, para quem gosta de atuar na live, além do over 05 HT ou do overs, e dessa informação dos 50% de jogos com gol nos últimos 15 minutos de jogo, a gente tem essa informação aqui que é o seguinte, HT score lines that lead to more goals, ou seja, quais são os placares no intervalo que acarretam mais gols no segundo tempo. E quando a gente olha o número de jogos aqui, a gente vê o placar no intervalo 3-1, 0-2, 3-0, e aqui eu tenho uma coluna chamada gol mais, que é mais um gol, pelo menos mais um gol na partida, pelo menos mais um gol na partida. Quando teve 90, aqui o maior é 90, mas também só 10 jogos, né? O que me chama a atenção aqui, ó, 88%, 50 jogos, né? Não é tanto. Agora a gente vê aqui, ó, 222 jogos com 0-1 e 261 jogos com 1-0. Com estes dois placares, 83% e 81%, ou seja, na média, praticamente 82,5% dos jogos ocorreu pelo menos mais um gol. E praticamente 50% dos jogos mais 2. Ou seja, terminou 1-0 ou 0-1 na Coreia, é over 1,5, é over 2,5, quase que cego. Mas é óbvio que a gente precisa ver em que momento, qual odd que a gente vai pegar. Pô, Thiago, então tu está dizendo para entrar, terminou 1-0 ou 1? Não, é o que eu estava falando. Observa a odd, observa o jogo, observa o que aconteceu até quem são os times, né? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Agora, esta informação aqui, ela não é irrelevante. E quando a gente fala em usar números a nosso favor, é isso aqui, tá? Quando, por exemplo, eu vejo aqui, ó, que 500 jogos que terminaram 0-0, o intervalo. Eu tenho 500 jogos, percebam isso, 500 jogos que terminaram 0-0 e 480 0-1. Então eu tenho praticamente 1.000 jogos que aconteceu ou 0-0 ou 0-1. Opa, talvez tenha a oportunidade aí para under 1,5 HT, né? Logo depois que sai um gol, ou, né, ou não sei, entrar no under, tem muita coisa, estou inventando agora, por exemplo, que o cara quer fazer uma entrada no under e fecha no HT, já que tem muito gol no segundo tempo, né, então fazer uma entrada pré-live no over, ela talvez não tenha tanto valor, porque os gols demoram a sair e isso pode comprometer, inclusive, o over no final.
Por outro lado, entrar no under, ele pode ser arriscado ficar até o final. Parece ter uma boa entrada no under, porque os gols demoram a sair, mas depois que começam a sair, saem bastante. Então, ficar até o final no under talvez também não seja tão interessante, tá? Bom, e aqui os outros resultados. Enfim, a tela está aqui. Se quiser analisar o resto é só dar um print e estudar, não tem problema nenhum. Se quiser ter mais acesso, fala com a gente. Enfim, o problema é o seguinte, não ignorem isso aqui. O recado desse vídeo não é, de maneira alguma, dizer como apostar na Corea League. Não é. Não é para dizer back ao favorito, não é para dizer over no 1,5, não é para dizer... Não. É para mostrar que o que eu entendo, o mais seguro ou o menos arriscado na hora de se entrar numa liga desconhecida. A gente está entrando numa liga desconhecida. Deve ter especialista por aí? Deve. Mas vai aparecer muito mais do que na verdade tem. E eu não sou especialista. O que eu sou especialista é em analisar número. E desta maneira, a gente vem tendo sucesso há vários anos. Então, o meu conselho é que, se vai entrar numa liga desconhecida, e pode ser de futebol, pode ser de beisebol da Coreia, como eu estou fazendo agora. Eu aposto em beisebol na MLB há anos. E a gente vai sempre muito bem. Só que a MLB está travada. E começou a Korea Baseball League. Uma semana atrás. O que a gente fez? Montou um modelo, pegou a base de dados, foi atrás do histórico de odd, foi atrás do histórico de times, de pontuação, de rating, montou o Power Ranking, fez modelo matemático, pum, e estamos apostando. Com segurança que eu tenho uma base de dados. Posso não ganhar dinheiro. Pode não dar certo, pode. Mas eu tenho um método, eu tenho um conceito, eu tenho uma estrutura da onde eu faço as minhas apostas. E é isso que a gente precisa fazer. Perfeito? Eu fico por aqui e eu peço que deixem os seus comentários pedindo, tirando dúvida, dizendo se gostou, se não gostou, se esse tipo de vídeo ajuda, não ajuda, se eu falei bobagem ou não falei, porque o intuito aqui, obviamente, é ajudar vocês. Beleza? Então, eu fico aqui, eu deixo aquele meu abraço bem apertado, mas de longe, nessa época de pandemia, e keep it green.